Tricolores de toda a terra, está no ar seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Flusão, do dia de hoje, 14/3, quinta-feira. Estamos aqui para trazer para vocês as melhores notícias e maiores notícias do Fluminense do nosso dia. Eu sou o Quintela, como vocês podem ver, e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que dá voz à torcida. A gente não quer ser sua voz, a gente quer te dar voz. Antes de mais nada, pedir aquilo que a gente sempre pede para a galera, aquela força básica para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que faz toda a diferença para o nosso canal. Quando você dá o like, você diz para o YouTube que esse conteúdo é bom. O YouTube vai lá e distribui o conteúdo. Então, é muito importante o like de vocês, beleza? Vamos embora para o nosso Giro Resenha, nosso giro de notícia que hoje está pegando fogo. Vamos embora, galera tricolor! Então, galera, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense. Tem muita coisa para acreditar aí, tem muita coisa para acreditar. Você acredita na virada contra o Flamengo? Comenta aqui embaixo se você já acredita na virada. Mas você tem motivo para acreditar nessa virada. Sabe por que você tem motivo para acreditar nessa virada? Eu vou te explicar por quê. Porque, olha só, o Fluminense do Diniz, né? Durante toda a volta, desde a volta do Diniz, o Fluminense tem registrado bastante viradas nesse sentido, com bastante gols. E só para vocês terem uma ideia, né? O Fluminense tem 18 vitórias por mais de 3 gols desde a volta do Fernando Diniz. Cara, isso é coisa pra caramba, tá? Isso é coisa pra caramba. Assim, a missão é muito difícil, né, para alcançar nessa decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo, porque perdeu o primeiro jogo por 2-0, então a gente sabe que é muito difícil de conseguir virar essa partida. Mas a gente tem que lembrar que no Campeonato Carioca do ano passado, na final, o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-0 e no segundo enfiou um sonoro 4-1 em pleno Maracanã. E o que, além desse jogo do ano passado, que obviamente motiva, o que motiva mais, tá? Desde que o Diniz retornou para o Fluminense, né? O Fluminense tem conseguido resultados desse sentido com mais de 3 gols, tá? O Fluminense tem conseguido vencer assim, a gente tem visto isso. Teve uma vitória de 4-0 sobre o Corinthians em 2022, teve um 3-0 no Cruzeiro, teve um 5-2 no Curitiba, teve um 4-0 no Juventude, teve um 3-0 no Goiás. Enfim, o Fluminense tem vencido muitos jogos assim, por 3 ou mais gols, né? Então, teve aquele 7-1 que enfiou no Volta Redonda e o 4-1, né, sobre o Flamengo. Então, assim, o Fluminense teve muitas vitórias com mais de 3 gols desde que o Diniz voltou. Então, cara, eu acho que a gente tem que acreditar, eu acho que é possível. E o retrospecto é favorável para o Fluminense. Por que não? Né? Tudo bem. O Fluminense vai ter uma missão muito difícil. O Flamengo de hoje é um time muito mais equilibrado, é o Flamengo do Tite. O Tite tem trabalhos que assim, pouco sofreu gols assim no geral na carreira dele, verdade. Mas por que não acreditar? Vai depender só do Fluminense. Então, vamos lá. Vamos falar agora de Alexander, né? Pulamos aí essa parte. Vamos falar de Alexander, que estendeu o seu vínculo com o Fluminense, rapaz. É isso mesmo. O Alexander estendeu o seu vínculo com o Fluminense, segundo o Globoesporte.com. Né? O jogador prorrogou o seu contrato até 31 de dezembro de 2026. Né? Uma boa notícia para a gente aí. Né? O Fluminense é detentor de 90% dos direitos do atleta, tá? Direitos econômicos, né? E, inclusive, já foi lançado no BID aí essa prorrogação, né, do contrato do Alexander, que tinha contrato até o final de 2025 com o Fluminense. E agora, com essa extensão, fica até o final de 2026. Sim, a informação que eu tive é que o Fluminense tinha oferecido uma prorrogação maior. Tá? O Fluminense tinha oferecido ao atleta a possibilidade do vínculo se estender até o final de 2027. Mas os representantes do jogador não quiseram esse contrato um pouco mais longo, quiseram até o final de 2026. E aí a explicação, basicamente, para isso é porque a oferta do Fluminense para renovação até o final de 2027, financeiramente, não atendia aquilo que esperava os representantes do atleta. Então, eles preferiram fazer um vínculo até o final de 2026 por conta disso, né? O jogador se recuperando, jogando mais, tendo mais chance, aí sim
clube volta a oferecer, fazer algum tipo de negócio com os seus representantes. Beleza, galera? E agora a gente tem aqui, né, uma outra notícia aqui também importante, né? O Fernando Diniz, é uma notícia trazida pelo GE, e a gente está aqui repercutindo. Eu já tinha recebido essa informação também a respeito disso, tá? E, assim, uma coisa preocupa demais o Diniz para esse jogo contra o Flamengo, e não só para esse jogo contra o Flamengo, como também para o resto da temporada. E o que está tirando o sono do Fernando Diniz? Nesse ano de 2024, o Fluminense disputou 14 partidas até agora. Foram 14 partidas até agora. E ele tem um recorde muito negativo mesmo, e que tira o sono do Fernando Diniz, e por que não também o sono da torcida, que é o seguinte: nessas 14 partidas até agora, o Fluminense sofreu 19 gols, sendo que 7 desses 19 gols foram de cabeça. É uma média muito alta, tá? Você sofrer 7 gols de cabeça de 19 é considerado uma média muito alta, e o Fluminense tem sofrido muitos gols de cabeça. Para piorar, além de ter sofrido 7 gols de cabeça, muitas das chances que o Fluminense cedeu aos seus adversários, isso é um retrospecto, uma estatística que o próprio clube levantou, a bola aérea tem sido responsável por 46% dos riscos de gols do Fluminense. Ou seja, está deflagrado que a gente tem um problema claro da bola aérea. É o tipo de jogo mais arriscado para o Fluminense hoje, é a bola aérea. E a gente vai precisar acertar esse problema. E isso está tirando o sono do Diniz. Lembrando que no jogo contra o Flamengo, jogo de ida, a gente tomou 2 gols de cabeça. E aí, como acertar esse problema? Como resolver esse problema? A gente já falou algumas vezes aqui. Um deles é matando esse problema na raiz. O Fluminense é um time que dá muitos lados de campo para o seu adversário cruzar a bola na área. É um time que tem uma marcação, desculpa a expressão entre aspas, muito fofa, né? Não abafa o adversário, joga com a linha dentro da sua área, a linha muito baixa. E o Diniz, se ele tem dúvidas do que está sendo responsável por isso, não era para ter. Porque a gente sabe que o maior problema do Fluminense é isso: é dar muitos lados de campo para o seu adversário, marcar com as linhas muito baixas, praticamente dentro do seu próprio campo, o que favorece para quem quer fazer um jogo aéreo. E como o Fluminense levou muitos gols de bola aérea e tem sofrido muito com as bolas aéreas sendo a maior arma dos adversários contra o Fluminense, a gente vai precisar resolver isso daí. Então, Diniz, se esse é seu problema, se isso está tirando o seu sono, começa marcando menos fofo, né? Você tem uma marcação mais agressiva e não deixando a linha tão baixa como você tem deixado. Isso tem sido o maior problema. A gente trouxe imagens aqui mostrando a facilidade que os laterais do Flamengo, os jogadores de defesa, tinham para cruzar a bola na área do Fluminense. Então ele vai ter que resolver isso já pensando no próximo jogo. Beleza, galera? E por último, uma notícia polêmica, né? Uma notícia polêmica aí, que me surpreendeu. Ontem estava rolando assim praticamente em todos os sites do rival. Inclusive, eu abri uma live de um amigo, né, que tem canal do Flamengo. Abri uma live dele, canal para acima de tudo rubro-negro. Abri o canal dele para ver e, cara, estavam falando do mesmo assunto, né? Olha, quarta-feira ontem, né? O negócio aconteceu no sábado e os caras estavam falando do mesmo assunto na quarta-feira, ou seja, 4 dias depois. E qual é o assunto polêmico, né? A discussão era se o Felipe Melo desrespeitou ou não o Flamengo e o Arrascaeta. Eu falei, pô, desrespeitou o Flamengo e o Arrascaeta? Mas por que ele teria desrespeitado o Flamengo e o Arrascaeta? Eu fiquei meio que na dúvida. E a questão parece que tem a ver com a flâmula, rapaz. É isso mesmo. A flâmula. Famigerada flâmula. Então, segundo os flamenguistas, né, no último sábado, Fla-Flu, né, um acontecimento chamou muita atenção, né? Porque o Fluminense optou por não participar da famosa troca das flâmulas. Se você for ver essa imagem aí, você vai ver que o Felipe Melo não está com a flâmula dele, tá vendo aí? Então, a cerimônia de troca de flâmula, né? O Arrascaeta ofereceu a flâmula do Flamengo ao Felipe Melo. No entanto, ele não correspondeu à oferta, quebrando a tradição de troca de flâmula. O problema é que o Felipe Melo estava sem a flâmula dele. Não sei exatamente o que aconteceu, estou apurando. O próprio Felipe Melo não falou sobre o assunto, o clube não falou sobre o assunto, mas na hora ali de trocar a flâmula, parece que o Felipe Melo estava sem a flâmula. Está vendo na imagem aí?
Ele não parece estar com a flâmula dele. E o Arrascaeta estava. Então, o torcedor do Flamengo está achando isso um desrespeito ao Flamengo e ao Arrascaeta, o fato dele não ter trocado a flâmula com o Arrascaeta. Mas na imagem, parece que ele não tem a flâmula na mão. Optou por não entrar com a flâmula, ou esqueceu a flâmula, mas ele estava sem a flâmula. Então, ficou uma coisa assim meio chata, né? O Arrascaeta com a flâmula entregando a ele, ele não quer a flâmula, ele não aceita a flâmula. E ele está sem flâmula. Então, o que aconteceu de verdade? A gente ainda não sabe. Mas os torcedores do Flamengo estão fazendo um verdadeiro alarde, né, nas redes sociais. Né? Eu vi isso também. Isso também, essa imagem que vocês estão vendo aí, foi trazida pela Gavia News, foi o site Gavia News que trouxe essa imagem aí, né? E começou a repercutir. Então tem sido objeto de muitas críticas ao Felipe Melo, muita gente xingando o Felipe Melo, mas não sabe nem o que aconteceu. De repente, a questão foi que o Felipe Melo esqueceu a flâmula, ou o clube esqueceu de trazer a flâmula, porque ele está sem flâmula na mão. Vocês veem aí claramente que ele não tem a flâmula na mão. Então, galera, enfim, o que aconteceu? A gente vai procurar apurar isso aí para tentar saber. Né? Mas é uma polêmica meio que desnecessária. A gente trouxe aqui porque me chamou muita atenção essa discussão durante a semana aí, e ontem, principalmente, muita gente do Flamengo falando sobre esse assunto da flâmula. Tá? Mas vamos ver se no próximo jogo acertam isso daí. E se acertar, vai ficar claro que foi apenas uma situação protocolar que o clube não se ligou ou esqueceu a flâmula, enfim. Não tem muito sentido não querer trocar a flâmula, não é verdade? Então vamos ver o que vai acontecer. Galera, esse foi o seu Giro Resenha, seu Giro de Notícias do Flusão. Muito obrigado pela audiência. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Faz outras pessoas ver o canal. Fala assim, pô, tem um canal legal aqui. Vocês fazendo isso, a gente vai crescendo. Lembrando que com 15 mil inscritos vai ter sorteio de várias camisas do Fluminense oficiais aqui. Quem sabe não é uma possibilidade de você ganhar uma camisa oficial do Fluminense. Os sorteios vão ser feitos aqui no canal. Vai depender só de vocês, da participação de vocês aí, para vocês conseguirem ganhar uma camisa do Fluminense. Então, para a gente bater logo 15 mil, começa a divulgar o canal, dizer que o canal é legal, que aí a gente vai bater rápido. Né? Os patrocinadores estão ávidos aqui em doar uma camisa do Fluminense para vocês. Vamos bater 15 mil, fazer uma grande festa dos 15 mil inscritos. Valeu? Então se inscreve aí no canal, deixa o like quem não deixou. Né? Como falei, quem não está inscrito, se inscreve, deixa o like. Ativa o sininho. Muitas vezes a pessoa vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve. Vamos dar essa moral. Saudações tricolores, fique com Deus, um ótimo dia de trabalho para todo mundo aí. Valeu.